aula de hoje, pessoal, eu vou tratar falando de aferência. Eu resolvi falar de aferência para relacionar com essa parte de nervo. Então, hoje eu só vou falar da coleta da informação até chegar lá no encéfalo, que todos os neurônios pseudonipolares são sensoriais. Quais são os outros neurônios sensoriais que existem no corpo? Bipolar. Os bipolares, perfeito. Então, são esses dois tipos que coletam informações do meio para ser processada a nível do sistema nervoso central. Então, como hoje eu só vou falar de aferência, nós vamos discutir este quadro. Então, nós temos a aferência do corpo, que a gente chama de somática, e a aferência que vem de víscera, visceral. Então, tá lá o esqueminha. Aferente somática, aferente visceral. E ela ainda tem uma outra subdivisão, que é em geral e especial. Então, a aferência somática geral é a desse corpo. Então, é a parte de receptores que estão nessa pele. Propriocepção são os receptores que estão em tendão, que está na região das articulações, estão coletando informação da postura deste animal. Se ele está em pé, se ele está sentado, se ele está saltando, enfim. Ele está coletando informação relacionada com o aparelho locomotor. Quais informações que a pele coleta do meio ambiente? Temperatura. Perfeito. A temperatura, você tem uma temperatura quente e uma temperatura fria. Então, você tem um receptor para cada tipo. Receptor de frio e receptor de calor. O que mais? Pressão. Pressão. Você aperta a pele, dor. O que mais? Sensação que vocês coletam do meio? Tato. Então, você tem um tato mais fino, mais delicado, mais discriminativo, né? E você tem um tato mais grosseiro. Então, a gente chama ele de epicrítico, quando ele é um tato mais refinado, mais que você consegue discriminar bem o que você está pegando, o que você está tateando, né? Vamos dizer assim. É o pessoal que é do Braille, né? Tem que ter um tato epicrítico muito refinado, porque esses receptores ficam aqui nos digitais, né? Então, para discriminar, né, aquelas projeções lá, né, aqueles autorrelevos para dizer que letra que é. Né? Vocês têm que desenvolver bem esse tato, quem for cirurgião, por exemplo, né? Porque vocês vão ter que abrir cavidades, às vezes vocês usam mesmo os dedos, o instrumental, então vocês têm que desenvolver bem esse tato para fazer para ter sucesso na técnica, né? No caso aí, que é a técnica cirúrgica. Então, a gente tem aferente do corpo, ou seja, somático. Toda vez que vocês verem a palavra soma, está relacionado com essa parte de tronco, dos membros, esse esqueleto, essa parte desse corpo todo externo. E quando for visceral, já é parte da tubulação interna. Lembra que a gente falou do paquímero visceral? O que está lá dentro? Aí é o que está interno neste tronco, né? Que está envolvido por seroses. Então, ali eu vou ter as fibras que vão para lá, a gente vai chamar de visceral, aqui embaixo, ó. Então, essas viscerais também do mesmo jeito, elas têm gerais e especiais. Tá bom, eu estava falando na somática, ficou faltando eu falar da somática especial. Então, a gente são os órgãos dos sentidos. É considerado olho e orelha é considerado parte externa, parte do soma, tá? E já a parte interna aqui, nariz, boca, já é considerado visceral, porque eu já tenho mucosa, tá? Então, aí eu vou ter a parte visceral especial, a parte de bulbo olfatório e a parte de papilas gustativas, tá bom? Alguns livros, inclusive, essa especificação, acho que ela é do DAIS também,
usa essa sigla, AS. Então, eu já coloquei aqui para vocês irem se acostumando. Aferente somática e AV, aferente visceral. Então, se for geral, ASG, ou se for especial, ASE. É uma das formas de especificar essa fibra. Então, não se assuste quando vocês encontrarem essas siglas. Existem outras formas que os livros também podem dividir, mas geralmente é assim que eles fazem. Tá bom? Aferente, sensação, se é do soma ou se é víscera, ou se ela é geral, que é a mais comum, que está espalhada por este tronco, por este corpo, ou se ela é um receptor que teve que se sofisticar mais na coleta dessa informação. Aí a gente chama de especial. São os órgãos do sentido que está envolvido aí com esse especial. Tranquilo, pessoal? Outra informação importante, né? As fibras aferentes relacionadas, viscerais, eu até coloquei aqui, ó, aferente, visceral, geral, né? Elas estão indo para vísceras, ou seja, ela está coletando a informação do estômago, do coração, do intestino, né? Então, a fibra está saindo desses órgãos e está levando essa informação da periferia, não é isso? Para dentro do sistema nervoso central. É a mesma coisa daquele beliscão no braço, do meu exemplo da aula passada, né? Está levando da periferia para o sistema nervoso central. Então, na víscera, a mesma coisa. Ele sai lá do órgão, né? E vai caminhar por um nervo que a gente chama nervo esplâncnico. Esplanquinologia, não é estudo dos órgãos? Então, os nervos que vão para os órgãos chamam nervos esplâncnicos. Aí você tem nervos esplâncnicos maior, nervo esplâncnico menor, nervos esplâncnicos pélvicos, tá? O nome é diferente do que de membro torácico, por exemplo. Não é lá? Nervo radial, nervo fibular, nervo isquiático, né? Que vocês fizeram na atividade, esses são nervos espinais que está no soma. Agora, dentro dos órgãos ali, são nervos esplâncnicos, que está saindo dentro da cavidade e indo para essa coluna vertebral, que é o que eu estou dando um exemplo aqui, certo? Então, eu tenho saindo de vísceras gerais, eu tenho os nervos espinais. Quem vai chegar aqui nesses nervos espinais vai ser os nervos esplâncnicos, né? Aí eles vão pelo ramo comunicante, que eu vou falar isso na próxima aula, ele entra no nervo espinal. Mas para chegar no nervo espinal, ele está indo pelo nervo esplâncnico. Eu sei que está meio confuso isso aqui agora, mas vocês vão compreender na segunda, tá? Então, eu quero só que vocês saibam que sai do órgão, ou chega no órgão pelo nervo esplâncnico, né? Como eu tô com a minha aula de hoje, é a aferência, então esse nervo esplâncnico está levando, por exemplo, a informação do seu estômago agora. Você comeu no almoço, não foi? Comeu bastante, tipo uma feijoada. Encheu a cara de feijoada, tá morrendo de sono agora. Tô brincando. Mas assim, você comeu bastante. Aí o seu estômago, que é uma bolsa, um saco, encheu. Ou seja, os receptores que estão ali coletaram a informação de estiramento, porque ele está cheio. Então, o nervo esplâncnico, um nervo espinal, que vai entrar na coluna vertebral, tá? E vai levar informação para esse sistema nervoso central. Tranquilo? Outros nervos que entram aí nessa parte visceral, geral, é o par 7. Alguém sabe me falar qual que é o par 7? Que nervo é esse? Facial. Show de bola. E o 9? Glossofaríngeo. E o 10? Vago.
Tá bom. Então, olha lá. Facial vem para essa face, não é isso? Glossofaringe, o nome já diz. Glosso, a raiz quer dizer língua. E faringe, né? Tá indo para a região de tubulação ali, início do tubo digestório. E o vago, que é um nervo que, né, ele é fantástico, inerva as vísceras, nossa, é um espetáculo. Eu vou falar muito vago ainda no decorrer da disciplina. Então, esses nervos cranianos, juntamente com os nervos esplâncnicos e os nervos espinais, lá do tronco, né, vão coletar a informação visceral geral. A visceral especial também vão ser esses nervos, é o facial, é o glossofaringe, é o vago, e também, agora entrando aqui o parum, que é o olfatório, tá? Então, eles estão coletando essas informações e levando para a visceral especial. Pessoal, e a informação da retina, que é de enxergar? Aquelas células bipolares, lembra? Estão na retina, vão levar a informação lá para ser processada da visão. Aonde que ela classifica aqui? É o nervo 12, pelo que eu saiba, o oftálmico. O nervo óptico, que é o quarto 2. Isso. Agora, ele está classificado aonde nesse quadro meu aí? Sensitivo. Tudo hoje é sensitivo. Todo esse quadro é sensitivo. Mas é qual fibra? Qual dessas 4 que eu escrevi aí de azul? Somático especial. Ela é entre somático e especial, lembra? Porque olho e orelha considera como fazendo parte do soma. Tá certo? Porque que é epitélio. E quando entra em mucosa, lembra a diferença de mucosa e epitélio? Ó, nariz, boquê, é mucosa. Tudo tecido epitelial, né? Mas a parte aqui externa, essa pele, né? Esse epitélio, ele tem uma conformação diferente do que a mucosa. Por exemplo, a mucosa, ela é úmida. E a pele aqui, ela já é seca por causa da queratina, né? São as várias camadas que tem ali nessa pele. Enfim, tudo bem? Então, a visceral ficou claro para vocês? Vou seguir. Queridos, olha, este embrião que está aqui esquematizado, opa, aqui o trem avançou aqui. Esse embrião aí, ele tem quase um mês, né? Tem 4 semanas. Já é um mês. Então, ele tem aqui eu coloquei ele de propósito para vocês verem aqui os somitos, ó. Já está formando aqui uma coluninha vertebral, certo? Então, aqui, ó, coluna cervical. Aqui, ó, é o broto do membro torácico, né? Apesar de ser humano, isso é o mesmo arranjo aqui para os mamíferos, tá? Então, ele tem um broto de membro torácico, depois vai surgir um broto aqui do membro pélvico. E a coluna vertebral aqui. Cada raminho desse aqui é um nervo, tá? Aquele que eu esquematizei naquela imagem, explicando os plexos, né? Então, aqui, ó, aqui na membro torácico, então eles vão se reunindo e vai formar o plexo que vai para esse braço. Ok. Os nervos que vão para cranianos, então, o que interessa para nós aqui em aferência vai ser facial, glossofaringe e vago. Ok. A somestesia, vocês vão ouvir essa palavra aí, né? Ela nada mais é do que essa coleta. Estesia não é sensorial? E soma é do corpo. Então, é quando você coleta as informações desse corpo, de tato, de dor, de temperatura, pressão, propriocepção, que é a postura deste animal, e são coletados por receptores. Esses receptores, ele tem uma classificação que vai para esse soma,
que a gente chama de esteroceptor também. Éstero é externo, né? Ele é toda essa pele, esse órgão maravilhoso, né? Que recobre este corpo, esse soma. Então, esteroceptor está coletando informação do meio externo. E já os visceroceptores também é chamados de interoceptores, ou seja, interno. Cavidade oral, né? Nariz. Então, essas cavidades, essas tubulações que correm aqui internamente, elas são visceroceptores. E já os próprios septores já coletam a informação do tendão, da fibra muscular, das articulações e diz a postura deste animal. Ele está relacionado com equilíbrio, tá bom? Até tem essa frase, achei legal, coloquei aqui, ó, os interoceptores, eles estão localizados na adventícia dos vasos. Pessoal, o que é adventício? Vocês já viram isso em histologia? Não. Ou em biocel? Não. Adventícia, pessoal, é o tecido conjuntivo que está envolvendo uma estrutura. Então, tem todos aqueles fibroblastos, né, de uma forma... Imagina esse negócio em 3D, uma tela, uma teia, né? Então, eu tenho fibroblasto, tenho fibras elásticas, fibras reticulares. Então, elas estão todas organizadas de tal forma, essa tela, né, que aí vão passar estruturas por dentro e são sustentadas por esse conjuntivo. Então, a adventícia é tecido conjuntivo, só que ele fica ali sustentando, neste caso aqui, o vaso sanguíneo. Tá? Pode estar sustentando algum órgão também. Então, quando não tem serosa, a gente fala que é adventício. Um exemplo, esôfago não está correndo aqui no pescoço, junto com a traqueia? Mas aqui não tem serosa no pescoço. Lembra que a serosa no tórax chama como? O revestimento interno do paquímero visceral, a serosa de tórax, separado pelo diafragma. Qual o nome dessa serosa? Pleura. Pleura. E ali no abdômen? Peritônio. Então, aqui dentro desse gradil de costela e fechando ali a musculatura de abdômen, nesse cilindro do tronco, né? Eu tenho serosa revestindo ali internamente. Então, os órgãos invadem ali e são revestidos por essa serosa também. A gente vai ver isso com detalhes depois. Aqui no pescoço não tem serosa. Traqueia, esôfago, as carótidas, a jugular, né? Jugular trazendo sangue, as carótidas levando sangue arterial. Então, elas são envolvidas por conjuntivo que a gente chama de adventícia, que é a parte mais externa dessas tubulações, que é o exemplo que eu estou dando aqui de tubulação, né? Tudo bem? Então, a adventícia é esse conjuntivo ali em volta. A parede das vísceras e são estimulados por distensão, mudança química, pressão, irritação e isquemia. Então, lembra do estômago que eu dei o exemplo? O estômago dilatou, né? O receptor que vai ter ali é de estiramento. Então, víscera, os receptores, eles são diferentes da pele. A pele, ele discrimina de uma forma diferente do que a parte interna. Tanto é que você não sabe falar que você está com uma dor de estômago ou você está com uma dor de duodeno. Ou você vira e fala, não, eu estou com uma cólica. Aí você não sabe se a cólica é menstrual, se for menina, né? Ou se é uma cólica do cólon, ou de jejum. Você não sabe discriminar, você sabe que você está com uma dor, uma cólica no abdômen, tá certo? Porque a forma de coletar a informação interna é diferente desse externo. Igual o beliscão, não. O beliscão no braço ali, você sabe exatamente qual é o local da lesão ali, da injúria, que está causando ali o incômodo, tá certo?
No estômago, se você tiver uma gastrite, você tem um incômodo ali naquela região cranial, mas você não sabe, é o meu estômago, tem certeza, né? Que vai ser na região do cárdia do meu estômago. Não dá para você delimitar. Então, as vísceras, elas coletam informação por esse estiramento. Quando vocês forem fazer cirurgia, vocês vão abrir o abdômen, a gente evita ao máximo ficar pegando os órgãos, né? Por quê? Você está estimulando aquele órgão quando você aperta ele, quando você segura, você prende. E aí o sistema nervoso, ele fica perdido. O que é que está acontecendo? Né? E aí você estimula a peristalsis. Então, após o procedimento cirúrgico, isso leva um incômodo muito grande para o irmão. Porque o sistema nervoso não está entendendo. Nossa, eu tenho compressão aqui na região do duodeno, mas o jejum também, o cólon descendente, o que está acontecendo? O que é para eu fazer? Certo? Então, esses estímulos, quando a gente está abrindo o abdômen, a gente evita. Agora, pensa, você pega o animal com a peritonite. O que é peritonite? Inflamação no peritônio. Se tem uma inflamação no peritônio, eu vou ter muita coleção de pus ali dentro da cavidade. Isso significa que é grave, muito grave, uma peritonite. E quando você abre uma cavidade e ela tem pus dentro dela, o que você faz? Tem que drenar, você tem que lavar, você vai pegar a solução fisiológica, vai tentar no máximo ali retirar o que você der conta. Aí depois você reza e põe um dreno, né? Porque é complicado. E aí, você, nessa movimentação de mexer nas alças para um lado, mexe para o outro, lavando, limpando aquilo tudo, você está estimulando a tubulação toda. Né? Agora, você imagina o desconforto que esse animal tem após o processo cirúrgico, quando ele sair da sedação, sabe? Então, realmente incomoda no pós-cirúrgico. Tranquilinho? Uhum. Outra coisa, vaso sanguíneo. A gente tem lá os baroreceptores, receptor de pressão. Baro vem de pressão, né? Então, se a pressão está acelerada naquela artéria, eles vão coletar informação. Tá certo? Então, é outro tipo de receptor que tem na parte visceral, que é diferente da pele, tá certo? Então, eles têm, devido à sua conformação e especificidades, os receptores, eles se especializaram para coletas de informações diferentes, tá? Não interessa muito para um estômago coletar informação de frio, informação de calor, entende? Já para a pele, essa é uma informação importantíssima, porque a tomada de decisão, se está tendo um aquecimento ou se você está tendo um resfriamento daquela região, você vai tomar medidas diferentes, ações diferentes, tá certo? Já para a parte de víscera, isso não interessa muito. Então, para que eu vou gastar energia para produzir receptores internos para coletar esse tipo de informação? Eu quero que vocês tenham na mente que esse refinamento, né, a formação do receptor é um refinamento dessa célula, né, ela se especializa só para coletar aquele tipo de informação. Então, os receptores de frio, deixa eu passar o próximo slide aqui, tem o desenho deles, ó, o receptor de frio, que chama Krause, ele tem essa forma, parece uma cebola, sabe? Várias camadas, né? Ele é um receptor mielinizado. Não, ele não... Agora eu fiquei em dúvida se ele tem mielina ou não. Mas, enfim, ele é um receptor grande, né? Olha a diferença do tamanho desse receptor de frio com esse receptor, você nem enxerga, né? Umas bolinhas bem pequenas. Ó, nesse caso aqui, ó, terminações nervosas livres, que é de dor. Olha a diferença dele, eu tô falando de frio, né? Com esse de frio. Olha o de calor, tanto que ele tem uma forma mais, vamos dizer,
alongada. Tá? Por que vocês acham que o receptor de calor e de frio são maiores ou seja, eu já vou antecipando, eles são grandes e têm menos. Já os receptores de dor, eles são muito pequenos, mas eles são vários. Por que essa diferença? Porque dor, às vezes, ela pode estar, tipo, localizada num lugar só. Vamos supor, tá doendo um pedaço do meu braço. Já calor, tipo, você sente calor no corpo todo, não é? Não. O calor também é tudo setorizado. Tudo no corpo, viu, gente? Receptor, ele define os locais. Não dá para, você não tem esse desenho aqui em todo o corpo. Ele varia. Quer ver um exemplo? Dorso. Já viram um bovino quando está sendo atacado por mosca do chifre? Quem é de fazenda já viu, né? Aquelas mosquinhas que ficam no lombo ali do bicho, picando ele. Elas são tão espertas que elas comunicam uma com a outra e falam assim, galera, agora, vamos lá, todo mundo junto. Pá! Todas elas vão lá e picam o bicho de uma vez. Eu fico imaginando, deve ser uma dor terrível, né, coitado? Porque são várias ao mesmo tempo. Por que vocês acham que ela faz isso? A comunidade das moscas se reúne, né, e fala assim, gente, agora, 1, 2, 3, já! Porque se vai tudo no mesmo tempo, não tem como é que fazer. Ele não consegue pegar todas de uma vez. Eu não... Tem essa resposta, né, que você está falando, né? Mas hoje eu tô querendo falar de coleta da informação, receptor, tá? Então, o receptor, ele vai coletar a informação de uma vez. Então, ele vai demorar mais para processar, para vir com a resposta. Agora, se uma pica aqui, a outra vem pica depois, e toda hora um fica picando aqui, uma aqui, lá e tal, toda hora está sendo estimulado, o animal vai estar respondendo o tempo inteiro. E aí, como que é a resposta dele? Ele vem com a cauda, ou ele vira, ou ele mexe, ele, né, vira a cabeça. Então, são respostas, certo? Mas por que elas atacam de uma vez só? Porque a informação, entende? Ela demora, porque se fosse o estímulo fosse direto. Elas Peraí, professora, deixa eu ver se eu entendi. Quanto mais informação tiver, mais demora para receber, é isso? Não. Você tem que imaginar que o receptor está lá. De boa, certo? Uhum. E, olha lá o exemplo, tem até uma mosquinha aqui, não tem? Ó, a mosquinha tá aqui. Ai, opa, que... Ele tá... A hora que eu clico aqui, ele pensa que é play. Ó, a mosca está aqui localizada. O engraçado é eu pôr no meu dedo aqui, vocês não estão vendo ele. Você tem que ver a seta, né? Então, vocês estão vendo aqui a mosca. Ela sentou. Quando ela encosta nessa pele, ela vai estimular algum receptor. No caso aqui, vai ser de tato, né? Mas imaginem ela picando. Vai ser esse estímulo da agulha aqui, ó. É quando a probóscide do inseto vai e fura. E aí é a mesma coisa da agulha. Quando essa probóscide perfura e atinge o receptor, a informação vai para o sistema nervoso central. Tranquilo? Aí, ou seja, vai e já vem a resposta. E a resposta vai ser essas variadas. Agora, se toda hora uma mosca fica picando, toda hora vai ter uma reação, vai? Que nem um pernilongo ficar picando vocês. Se toda hora ele vem picando, você bate a mão, você tira, você vai ficar o tempo inteiro assim, se abanando, não é isso? Agora, se eles se organizam e falam, gente, vamos picar tudo de uma vez, eles vão tudo de uma vez, a informação ela é coletada só aquela vez. Até ela ir e voltar, já deu tempo delas chuparem muito sangue juntas. É diferente do que uma pica agora, aí depois a outra vem e pica, e toda hora essa picação, toda hora é estímulo subindo. Se elas picam tudo de uma vez, é claro que a dor vai ser muito pior, mas ela só vai uma vez. Deu para entender agora?
Entendi, prof. Obrigada. Ótimo. Então, a ideia é essa. É claro que a dor é muito pior quando elas picam de uma vez. Mas elas é uma forma delas espoliar mais sangue, sabe? É uma comunidade que se organizou bem para isso. É diferente, por exemplo, da muriçoca. A muriçoca não faz isso. Toda hora fica te infernizando. Uma pica aqui, outra vem pica, né? Ou seja, em comunidade, elas consomem menos sangue do que, por exemplo, as moscas do chifre, que é o meu exemplo. Né? Viajando aí pelo mundo dos artrópodes, a gente... Eu fico imaginando, deve ser terrível essas moscas do chifre animal. Mas, enfim. Outra coisa. O receptor de dor, né, a gente estava discutindo aí com relação aí à picada, mas vamos supor, essa pele está queimada. Olha o meu desenho aqui, ó. A epiderme, a gente tem aqui da membrana basal as células aqui, até aqui no caso a gente tem os queratinócitos, né, porque pele para proteger, para não perder muito líquido, né? Se fosse mucosa, você não teria essa camada aqui, essa marrom aqui, né? Ela seria, a mucosa ela é bem mais permeável, né? Tanto liberando líquido como absorvendo. Mas aqui na pele, você tem essa epiderme mais espessa do que na mucosa. E a derme já é da membrana basal para baixo. É onde você vai ter os vasos sanguíneos. Lembra do meu desenho da aula de tecidos básicos? Eu coloquei lá artéria, veia, depois ela vai se ramificando, vai diminuindo o calibre, né? Arteríolas, as vênulas, os linfáticos e os nervos, que é a minha aula de hoje. Então, esses nervos, eles vão... Lembra lá do nervo radial? O nervo músculo cutâneo. Então, o nervo músculo cutâneo no beliscão, né? Que a gente deu exemplo, estimulou ele. O que é? O beliscão, você vai vir nessa pele e vai apertar ela e puxar. Então, você vai estimular vários receptores. Quais receptores a gente estimula num beliscão só? A colinha aí do slide. Pressão e tato? Pressão, que é o de Pacini. O que mais? Tato. Dor. Os de dor, com certeza. O que mais? Estiramento. Esses aqui, com certeza, ó, você está esticando, você puxa ele. Ó, tanto que o receptor de estiramento chama Ruffini. Ele é grande. Geralmente, o que acontece? Os receptores que são grandes, eles têm menos quantidade. E os receptores que são pequenos, igual os de tato e os de terminação nervosa, eles são pequenininhos, mas eles são bem espalhados. Significa que a informação que esses pequenininhos coletam é muito maior do que esses grandes, né? Oi. Tem uma dúvida. O receptor para calor, como ele chama? Aí não tem um nome. Vai ser só tipo um receptor para calor, é isso? É. Na verdade, né, esses nomes aqui foi quem descobriu, aí deu nome. Aí depois a nômina tirou esses, porque a nômina chama-se de epônimo, quando a gente coloca nome de pessoas nas estruturas anatômicas. Então foi estabelecido que não é para usar. Tipo assim, trompa de Fallope, sabe? Não fala mais trompa de Fallope, você fala tubo uterino. Então, mas aí eu deixei aqui, porque às vezes vocês pegam um livro e aparece, né? Mas a gente não... O certo é não usar esses nomes, né? Aí, por exemplo, você fala, receptor de pressão. É muito comum você ver lá no livro, tá escrito Pacini, que foi ele que descreveu da primeira vez esse receptor. Então, eu deixei aqui até em parênteses, né? Porque se aparecer essas palavras, vocês, opa, é o receptor, você já desconfia, né? É o receptor. Oi. O de dor, então, ele é tipo, são vários espalhados pequenininhos, é isso? Muito pequeno. E o danado atravessa a membrana basal, não sei se vocês estão reparando aqui, ó, os risquinhos continuam e fica aqui no meio das células epiteliais.
Entendi. Se você for reparar, os outros não atravessam a membrana basal. Olha aqui os de tato leve, Uhum. que a gente chama de tato epicrítico, né? E aqui, ó, peraí, esse que é o tato, não, esse é epicrítico, e esse aqui é o, qual que é o outro? Protopático. Então, você tá vendo que eles ficam aqui embaixo, ó, na derme? Esse Já de- o nosso de tato. receptor, aqui dá para ver, ó. Esse aqui, nosso receptor, Aham, que é o de dor, sim. quando eu falar nosso receptor, é sinônimo de receptor de dor. É uma Tá. terminação nervosa livre. Ele entra aqui, ó, fica no meio das células epiteliais. Entendi. E porque ele é muito importante para sinalizar para aquele corpo. Sentir dor, gente, é um mecanismo de defesa. Significa que algo não vai bem, tem que tomar providência rápida, porque aquele corpo corre perigo, aquela região corre perigo. Então, tem pessoas que sentem pouca dor, vocês já repararam? Tem outras que, nossa, pensa em encostar, ela já começa, né? Ela tem mais receptor, ela tem maior percepção do meio que ela vive do que a outra. Isso acontece com animal também. Você pega animais, por exemplo, animais que foram feito melhoramento genético para rinha. Não pode, né, gente? Mas, na verdade, eles foram criados para briga, né? O pitbull, por exemplo. Ele tem uma, vamos dizer, uma resistência à dor muito maior. O que é resistência à dor? Ele sente menos dor do que, por exemplo, um pincher. Você pega o pincher, nossa, eu acho que o pincher inteiro deve ser coberto inteirinho por nosso receptor, porque tudo ele dá notícia, né? Mas isso tem alguma relação com a quantidade de músculo que o... Não, né? Tem relação com o receptor. Ele tem mais receptor do que, por exemplo, o pitbull. Ah, tá, ok. Ele foi melhorado para ter menos receptor. Eu não sei nem se pode chamar isso de melhoramento, porque quando você diminui a quantidade de receptores, você está expondo mais este animal a risco, a perigos. Qual que é a ideia de quem fez isso? Não, pode brigar mais, pode apanhar mais, que ele vai continuar brigando, que ele não vai, vamos dizer, parar ali, que ele está sentindo. A dor é para isso, né? Para que precisa resolver isso aqui, não pode continuar, entende? E aí, eu quero que vocês imaginem esses receptores espalhados por toda essa pele. Agora eu vou fazer, peguem aí, por exemplo, um lápis, aí, uma caneta. Agora pega e faz o seguinte experimento, né? Aperta o dorso da sua mão. Né? Você vai sentir, vai chegar uma hora que você vai sentir o incômodo, depois vai começar a doer, né? Agora pega e coloca no dorso, nas suas costas. Com a mesma força. Você sente igual? Não. Diferente, né? Uhum. Aonde que você sente mais? Na mão. Na mão. E se você for no seu rosto? Não precisa fazer no rosto, mas se você for no rosto aqui, você vai sentir mais ou menos? O que vocês acham? Menos, eu acho. Vai sentir menos no rosto? Do que na mão? Eu apertei aqui, parece que sentiu menos. Também. O rosto, ele é muito mais mapeado. Eu sou problemática. Com receptor de dor. Então, vou fazer um exemplo. Dá um tapa na cara aí. Aí não. Aí, Vamos com calma. Calma aí, Pro. Eu estou exagerando aqui para vocês entenderem que a face, ela tem muito esse receptor. Quais os receptores que tem na face? Em grande quantidade. Você vai ter receptor de tato, muito receptor de tato, né? Você vai ter receptor de dor. Porque é uma região, vamos dizer, que você tem muitos órgãos dos sentidos. Então, você tem que proteger essa região. Então, olhando grosseiramente um corpo, né? Qual é mais resistente? Vamos dizer, qual que sente menos dor?
Dorso ou ventre? Dorso? O dorso você sente menos dor, ele tem menos mapeamento, vamos dizer, para receptor de dor, certo? Por quê, vocês acham? Por que o corpo se preocupa mais com a região ventral, mais com a face, do que com o dorso? Por causa da proteção dos órgãos? Oi? Da proteção dos órgãos? Sim. Então, você tem toda aqui, ó, coluna, o primeiro crânio, né? Coluna aqui, musculatura, toda aquela musculatura epaxial, né? A própria costela vindo aqui, tudo protegendo o quadril, né? Então, você tem muito esqueleto e muito músculo protegendo o dorso. Então, não precisa investir ali tanto com receptor para coletar essas informações. Você tem que coletar muitas dessas informações, é ventre, é face, porque são regiões perigosas. Vamos supor, se eu tiver um corte aqui no pescoço, isso é perigosíssimo. Vai que atinge a jugular. Aonde vocês acham que um leão vai morder uma onça? Aonde que ela vai na presa? No pescoço. Pescoço, porque a ideia dela é atingir a jugular. Pegou a jugular da presa, acabou. Vai sangrar até morrer. Se o bicho for muito grande, aí ela já não dá conta de alcançar o pescoço, ela vai no abdômen. Porque a ideia é rasgar o abdômen e aí as alças intestinais sair, eventrar. Então, é local de ataque também. Ventre. Tá certo? Então, essas regiões, elas são muito mapeadas. Até eu brinquei com vocês, eu me lembro disso na aula semestre passado. Eu tenho quase certeza que foi com vocês que eu fiz isso. Alguém me perguntou sobre o cachorro e tal. Eu até falei assim: olha, o cachorro, quando ele levanta as patinhas com a barriga para cima, o cachorro costuma fazer isso, né? A gente fica coçando a barriguinha deles. Eu até falei assim: isso aí é o máximo que ele pode virar e falar assim: olha, eu confio em você. Eu confio tanto em você que eu estou me expondo aqui até o meu ventre. Porque o ventre é muito mapeado. Ou seja, é uma região que para ele vamos dizer, é o que ele mais cuida, por causa de receptor mesmo, né? Então, se ele tiver apreensivo, em sinal de alerta, de perigo, ele já pega em curva assim, né? Já viu o gato? Ele se encurva todinho, protegendo o ventre dele. Comece a observar a natureza, né? É um mecanismo de proteção mesmo. Receptor, pessoal, ele é muito importante para nós no veterinário. No exame clínico é fundamental, porque você precisa saber qual a região que é mais sensível, ou então você está desconfiando, como eu já falei, né, de um problema neurológico, né, aí você vai pesquisar o dermátomo, lembra o dermátomo? É o trajeto onde aquele nervo espinal corre ali naquela pele, para você saber de qual raiz nervosa que é. Então, você já vai fazendo várias inferências pelo exame aqui de receptor. Tá? Então, eu faço questão de ter essa aula, apesar dos livros na veterinária não falarem muito, infelizmente, mas é importantíssimo no exame clínico, tá? Outra coisa, oi. E aqueles que não sentem nenhum tipo de dor? É um problema gravíssimo. É muito grave. Nem eu estou falando do pitbull, ele sente menos dor, né, do que os outros. É um animal que está muito predisposto na natureza, a sofrer algum dano. Não sentir dor é problemático, como também não sentir febre. Não é? A febre é um indicativo, algo está mal. Mas né? isso é porque os neurônios não se desenvolveram, alguma coisa assim? Não é que não desenvolver, ele tem menos receptor. Na verdade, ele vai sentir um pouco de dor, ele sente, mas sente menos. Desenvolveu menos, o corpo dele é assim. Você tem reação, o corpo tem variação de espécie para espécie e também entre indivíduos daquela espécie. Então, você tem indivíduos, por exemplo, dentro dos pitbull que eu falei, né? Você tem pitbull que tem mais receptor do que outros, por exemplo, sabe?
O que eu estou querendo dizer é que o receptor é uma especialização desse neurônio, e a quantidade deles é que vai dizer se esse animal é mais eficiente ou menos eficiente para coletar a informação do meio. Ele coleta a informação e manda para o seu nervoso central. Agora, uma outra coisa que tem que prestar também atenção às vezes esse animal sofreu um acidente e essa via de coleta, a via aferente dele, está prejudicada. Vamos supor, teve um processo cicatricial aonde tá o nervo ali coletando informação daquele braço, vamos dizer, né? Então, esse processo cicatricial matou os nervos que tinham ali naquela região, esses pequenos filamentos, né? E aí esse animal não vai estar sentindo aquela região, entende? Ou foi por causa de uma cirurgia, que não tem jeito, você acaba cortando, né? E aí aquela região vai ficar ali, não vai sentir do mesmo jeito que era antes. O receptor, ele vai ter, só que vai ter em menos quantidade. E outra coisa, a região também varia, né? Região de dor, não precisa de tanto receptor para dor, então, como o ventre. Aí, mas já receptor de calor e de frio já vai ter mais, entende? Então, você tem uma variação no território, aonde encontra mais ou menos receptor. Mesma coisa a mão, né? Na região palmar, você tem os tipos de receptores aqui são mais para tato. Já o dorso da sua mão já não vai ter tanto esses receptores de tato. Porque o que interessa é aqui na região palmar, por exemplo, sabe? Então, você tem essa variação. Eu quero também que vocês observem que os receptores de dor, eles não têm cápsula, tá? Eles são, por isso que a gente chama ele de terminação nervosa livre. Ele está livre, ele está sem cápsula, ele está pronto para coletar informação. Por isso que na pele queimada, né, você tem lá queimadura de 1º grau, 2º grau e 3º grau. O 1º grau, você só o extrato mais superficial, as células superficiais são retiradas, vamos dizer assim, né? Aí você tem a secundária, você vai aprofundando, né? E na terciária você atinge já conjuntivo, onde tem vaso sanguíneo, aí sangra. Então, o grau 3 é terrível numa queimadura. Agora, eu quero que vocês imaginem, tá vendo essas terminações nervosas livres? Numa pele que foi queimada, que retirou essa camada, vamos dizer, marrom aqui, ó, mais superficial aqui, onde tem muita queratina. Tirou, psh. Esses receptores, eles estão sem cápsula lá, ó, coletando a informação. Se é mais profundo, arrancou mais células, aí ele fica descascado. Eu vou usar o termo simples aqui, descascado. Agora, você imagina uma fiação elétrica, um fio descascado, vamos dizer assim, né? Exposto. Qualquer ventinho que passa ali, ó, ele capta. Por isso que a pessoa, o animal que está queimado, se alguém aproximou, ele já está respondendo, porque na verdade o receptor já está coletando a informação, inclusive do vento que está passando ali. De tão, vamos dizer, preciso que ele é. Ele está, o axônio dele está todo exposto para coletar a informação, entende? É diferente de, por exemplo, esses outros, ó. Veja aqui o de Pacini, né? Ele parece uma cebola. Né? Ele tem várias camadas, assim, envolvendo ele. E então, o axônio dele está lá embaixo. Está protegido, vamos dizer, por esses envoltórios aí de mielina. Então, é diferente. O receptor de pressão, esse receptor aqui de estiramento, né, ele deforma. E aí, quando ele deforma, essas camadas todas que estão envolvendo o axônio, né, deformam o próprio... o axônio coleta a informação de deformação.
Imagina, esticou, estiramento, esticou essa célula aqui, né? Então, aí ele deforma e o axônio está lá dentro, leva a informação. Pressão, você apertou. Você está deformando também aqui, ó. Você está deformando essa célula. Aí o axônio leva a informação. Tranquilo? Ou seja, é uma especialização. Cada um deles se especializou em coletar só esse tipo de informação. Ou seja, né? Aqui tá quente, né? O receptor de calor está coletando informação. O de frio não está nem aí. Pode queimar tudo. Não está nem aí. Ele não vai sofrer, ele não vai coletar nada, porque ele só coleta frio. É a mesma coisa o contrário. Tá certo? Agora, é claro, né, gente? Um estímulo, você não tem só, por exemplo, beliscão, né? Vocês mesmos falaram, né? No beliscão você vai estimular nosso receptor, que é de dor, o de estiramento, os de pressão, os de tato. Você estimula vários, porque aquela região toda da pele ali, ela tem esses receptores espalhados naquela pele. Agora, se você tem uma pele de região ventral, você tem mais receptores. Se você tem uma pele da região dorsal, os receptores já são a quantidade e quais os tipos varia, de acordo com a região desse corpo. Tranquilo? Posso seguir? Tranquilo. Tá. Olha aqui os tipos de tato, né? O protopático e o epicrítico. Então, no tato epicrítico, ele é muito preciso. É o pessoal do Braille, lembra que eu falei? Que eles, quem não enxerga e sabe ler Braille, né? Desenvolve rapidamente. Esses receptores, eles são, vamos dizer, muito bem treinados, né? A pessoa, rapidamente ela lê um texto, porque ela treina esses receptores. Eles já existem ali, só que a percepção desse indivíduo é maior, de acordo com aquele receptor. Alguém me perguntou, e a pessoa que sente pouca dor, ou o animal que sente menos dor do que o outro, né? Os receptores, gente, eles existem nesse corpo. É claro que alguns indivíduos têm mais ou menos do que outros. E também a gente tem uma questão que tem indivíduos que não querem sentir. Entende? Que não está afim de perceber o meio onde ele está inserido. Isso acontece também. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui acho que foi o Beethoven, esqueci agora, qual é o desses que fazia as músicas clássicas, ele foi ficando surdo. Ou seja, ele não conseguia mais, ele fazia a sinfonia, mas ele não conseguia perceber pelo ouvido. Aí o que ele fez? Ele começou a sentir a vibração que aquele som emitia no piano, na madeira. Então ele pegava, encostava a cabeça dele lá no piano e fazia, né, apertava as teclas. Aí a vibração daquele som, o cérebro dele analisava como, essa aqui é a nota dó, essa aqui é a sol, essa aqui. Ou seja, ele utilizou todo o sistema dele de percepção, só que no caso aqui vibratória, né, sentindo a vibração daquela superfície, para o cérebro dele processar em qual nota era do som. Louca, né? Então, a gente é capaz de sentir o meio onde a gente vive de várias formas. Agora, é claro, como a gente é mais, vamos dizer, é mais fácil, né? Já está acostumado, a gente fica, não explora essas sensações, né? E a gente acaba ficando limitado mesmo, a gente só fica nessa parte basal mesmo. Mas o nosso cérebro está preparado para sentir e interpretar, né, o que esses receptores coletam das mais variadas formas. É uma questão de treinamento desse cérebro. E aí, vocês estão preparados para sentir a música em vez de escutar?
Já pensou? Enfim, seguindo aqui, esse tato epicrítico que eu estou falando aqui, ele é bem preciso, e já o protopático ele é difuso, mas os dois são para tato, né? Então, por exemplo, está lá com o namorado ou com a namorada fazendo um carinho na face. Você está estimulando aí os receptores de tato epicrítico. O protopático também, né? Então, os dois. Na acupuntura, quem resolver se especializar aí, a agulha, quando a gente perfura, né, ali a pele, ela vai ativar o sistema epicrítico, tá? E aí vai enviar a informação por via ascendente para chegar lá nesse encéfalo. Aqui, pessoal, eu coloquei essa via ascendente. Ela, grosseiramente, vocês vão ver nos esquemas, está escrito lá. Neurônio 1, neurônio 2, neurônio 3. Ou primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, tá? Qual é o neurônio 1, pessoal, desse sistema? O aferente. Tudo na nossa aula de hoje é aferente. Mas qual que é o primeiro neurônio dessa via aferente? Pseudonipolar? Show de bola. É o pseudonipolar, que tem o seu início, o dendrito dele especializou no seu início com receptor. Aí, foi o slide passado, né? Tem vários tipos de receptores. Tá no dendrito. Aí ele vai coletando a informação só para esse dendrito e vai pelo nervo, né? Vamos supor, o músculo cutâneo, né? Aí chegou lá na raiz dorsal, aqui, ó, na raiz dorsal, a gente tem um aglomerado de corpos desses neurônios, né, que a gente chama de gânglio sensitivo. Aqui o Koenig chamou de gânglio espinal, a mesma coisa. É o gânglio que está lá na medula espinal. São corpos celulares dos neurônios do tipo pseudo-unipolar. São aferentes e é o neurônio 1. Então, tá aqui, ó, ligado a um receptor situado no gânglio. Deixa, daqui a pouco ele... Isso, agora então pausa. E aí ele vai penetrar o sistema nervoso central pela raiz dorsal, tranquilo? É todos os desenhos que eu já fiz na aula passada, dessa... O neurônio 2, gente, é a próxima sinapse. Teve sinapse, já é outro neurônio. Então, o neurônio 1, ele pode ter mais, às vezes tem até 1 metro ou mais, depende do neurônio. Tem que essa célula é comprida, né? Aí ela pega, faz uma sinapse lá no sistema nervoso central, ou seja, medula espinal aqui, e aí, ou no tronco encefálico, se eu estiver trabalhando com cabeça, por exemplo, né? Lembra aqui na face? Aí o neurônio vai ser facial aqui, né? O nervo facial vai chegar lá no tronco cefálico, vai se transformar no neurônio 2. O seu axônio, aí geralmente aqui ele cruza para o outro antímero. Então aqui, ó, fez o carinho aqui na face, do lado direito, né? Estimulou os receptores de tato aqui, aí o nervo facial coletou a informação, ela cruzou para o outro lado. Quando cruza a linha média, a gente chama isso de decussação, palavra nova aí para vocês. Decussar é cruzar, é fazer um X, né? Cruzou é decussar. E aí vai entrar e vai formar um trato ou leminisco, que é um tufo de axônios, né, aferentes, né, que está levando essa informação para o encéfalo. O neurônio 3, ele já está localizado no tálamo. E aí ele faz essa sinapse, e do tálamo, né, esse neurônio 3, ele vai lá para o córtex cerebral. Olha as vias ascendentes aqui. A gente tem, vocês já estão careca de saber, não é isso? Ó, fascículo grácil, cuneiforme. Aqui, ó, fascículo grácil, letra A.
está levando informações, e que tudo a parte de substância branca é axônio, ela está ascendendo, ela está subindo para o encéfalo, pela medula espinal. Então, quem está trafegando, quem está seguindo, quais são os tufos de axônios que seguem no fascículo grácil, são os neurônios que vêm da coluna lombar, a coluna que vem ali da região, né? De membro pélvico, que vem da região de períneo, que vem da coluna dorsal, sacral, lombar, entendeu? Então, esses tufos de axônios que vêm dessa região vão seguindo aqui pelo grácil, fascículo grácil, até chegar lá no tronco cefálico, tá? Levando quais informações? Deste soma, né? De o tato, de sensibilidade de vibração, né? E também da propriocepção, ou seja, de postura consciente, ou seja, do músculo. Se for ali membro pélvico, do bíceps femoral, como é que tá esse músculo, do grácil, dos glúteos, do psoas, entendeu? Então, tá levando essa informação para ser processado, do que foi coletado ali. Por exemplo, você aplicou uma injeção no glúteo, no músculo glúteo, né? Então, essa informação dessa picada estimulou nossos receptores. Então, aí o nervo vai levar informação para a medula espinal, neurônio 1. Aí faz sinapse, neurônio 2. Segue aqui pelo fascículo grácil. Beleza? O cuneiforme é a mesma coisa, só que de outra região do corpo. A gente tem também os espinos cerebelares. Espino é de medula espinal e cerebelar, cerebelo. Sempre o tracto, tirando o grácil cuneiforme, que eles são diferentes os nomes, mas os outros, todos eles têm o nome da onde eles estão, que é medula espinal, né? E para onde eles vão. Então, vai da medula espinal para o cerebelo, ele vai mexer com a questão de postura, que é propriocepção, só que inconsciente. Igual vocês estão sentados aí na cadeira me escutando. Com certeza já se movimentaram várias vezes. E mexe para um lado, e cruza a perna, e dobra a perna e tal. Você não está pensando para fazer isso, você simplesmente movimenta da cadeira, né? Então, você tem uma coleta de informação que foi dessa musculatura aí de glúteo, musculatura de perna, de coluna, foi para essa medula espinal, subiu aí o trato espinocerebelar, no caso aqui, ó, tá vendo? O C, o D e o E aqui é o espinocerebelar, né? E vai parar lá no cerebelo, tá? Outro trato que nós temos aí, que a gente chama ele de extralemniscal, já é os espinotalâmicos. Ele sai da medula espinal e vai para o tálamo, tá? O grácil cuneiforme também vão para lá, no tálamo, mas eles não chamam espinotalamo, eles chamam grácil cuneiforme, tá? E aí a gente tem eles levando a informação de dor, de temperatura, da pressão, ou seja, a maior parte aí dessas informações que a gente estava discutindo no slide de receptor, né? Desse corpo, desse soma, vai pelo trato espinotalâmico. Ó, até pegar ele aqui, ó, o espinotalâmico. Tem o neurônio pseudonipolar, neurônio 1, né? Faz sinapse, e aí essa sinapse vai subir aqui pelo trato espinotalâmico, que fica nessa região, aqui, ó, é o G, né? Nessa região aqui da medula espinal. Apesar de ser aferente, né? Ele é ventral, mas ele segue nessa região e vai subindo para chegar lá no tálamo. Então, esse aqui é o neurônio 2, ó, neurônio 1, neurônio 2, e o 3 vai ser lá do tálamo para o córtex cerebral. Olha o grácil aqui.
Mesma coisa, ó, coluna cervical, só que aí ele vai subir pelo fascículo cuneiforme. O da sacral, lombar aqui, ó, vão pelo grácil, ó, só pelo grácil, ó, vai continuando, grácil, 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 até chegar no talo. Ó, aqui, ó, coluna torácica, ele vai pelo cuneiforme, vai subindo, torácica, até chegar lá no tálamo. Tá, enfim, neurônio 1, fez sinapse, aí você tem o neurônio 2, que aqui a sinapse vai nível de mesencéfalo, e o neurônio 3, que vai para córtex cerebral. Aqui é quando vai para cerebelo. É postura, mas é inconsciente. Quando vai para cerebelo, você não tem essa consciência. Chama inconsciente. Mas relacionado com postura, né? Então, é espino cerebelar, né? Enfim, a mesma ideia. Dessas vias ascendentes, elas saem do tronco e de membros, né, localizados no gânglio sensitivo ali da raiz dorsal dos nervos espinais. E quando é na cabeça, ele está relacionado aqui com os neurônios nos gânglios. No caso, está falando trigêmeo, mas a gente tem aqui nervo facial, né? Que está subindo com a informação coletada dessa face. Então, a gente tem o sistema de leminisco, que eu já tinha falado, né, que é esse tufo de fibras nervosas do tronco cefálico, né, que vai chegar lá no tálamo. Ela pode ser por via leminiscal ou via extraleminiscal. O leminiscal é a maior parte, é os que chegam aqui no sistema leminiscal, grácil, cuneiforme, espino cerebelar e espino olivar. E o extraleminiscal forma o trato espino-talâmico, que conduz a impulso de propagação lenta e localização menos precisa dos estímulos de origem. Essas coletas de informação chega no tálamo, aí ela vai ser projetada para a área somestésica, que a gente viu na outra aula. Essa área somestésica, a gente chama ela de soma, corpo, e estesia, sensação, né? Eu trouxe aqui a imagem desse livro, a gente chama isso aqui de homúnculo. O homúnculo, ele eles desenharam aqui um homem, tá vendo? E no giro, aqui do lobo parietal, que é o giro após o sulco cruzado, né? A gente tem aqui as áreas que esse córtex cerebral processa. Ou seja, aqui tem um homem, eu coloquei aqui do animal, né? O animal é animálculo. Esse animálculo é a mesma coisa, tá vendo que fica aqui cabeça, região de boca, aí torácico, e vai lá, membro pélvico, o membro pélvico. Aqui é a vista lateral, aqui é a vista medial. Olha o tálamo aqui, que é medial. Então, lobo frontal, a gente tem a área motora, que vai ser na aula que vem, que eu vou falar, né? A aula de hoje é a área sensorial, então a área somestésica, que fica no lobo parietal. Quem divide as duas é aqui, ó, o giro, o sulco cruzado. Então, pessoal, quando a informação chega daquele beliscão que a gente deu lá no braço, que o nervo músculo cutâneo coletou, neurônio 1 levou para a coluna vertebral, não é isso? Aí o neurônio 2, que leva a informação lá para o tálamo. E do tálamo a gente tem o neurônio 3, então ele vai para a região de braço, não é isso? Então vai ser aqui a mão, então o braço vai ser por aqui, ó. Bem mais dorsal, nesse cérebro, tá bom? Se fosse no pé, uma pisada no pé, por exemplo, né? Aí você já vai sentir ela, o pé, ela já é na face medial. Ela vem aqui, ó. Porque o cérebro, não é isso? Os dois hemisférios não faz uma volta? Que aí você tem um sulco longitudinal ali. Então, esse giro, ó, você tem o giro direito e o giro esquerdo.
né? Ele sai na lateral e entra na medial. Então, o membro pélvico vai ser processado na face medial. Exemplo, este animal sofreu um acidente com impacto do crânio, vamos supor, um carro, bateu num carro na cabeça, e surgiu um coágulo, bem aqui nesta região. Essa região aqui é o lobo parietal, próximo ao lobo temporal, que é o lobo temporal. Quais regiões vão ser atingidas nesse animal? O que vai acontecer com esse bicho? Com coágulo, justamente aqui, ó. O que vocês acham? Se tem coágulo, está impedindo aí a transmissão da informação, certo? Isso aqui é a área sensorial. De que parte do corpo esta área aqui está chegando informação? Seria aqui, ó. De que área está chegando? Vamos lá, respostas. Vamos ver se vocês entenderam o que eu estou falando. Opa. Estou esperando a resposta. Não é difícil. Essa área tem um coágulo. O que está acontecendo com esse animal? Com dificuldade na área somestésica? Isso, mas exatamente ele está com dificuldade, ele não está analisando, concorda comigo? Ele não está analisando a informação da área somestésica, da área de sensação. Ele não está analisando. De que parte do corpo? Qual parte do corpo que ele não está conseguindo processar a informação sensorial? Olha o desenho. O coágulo está aqui. Vamos, gente. Lembra que aqui é o lugar de errar. De acertar também, né? Seria, então, não sei, da face? Perfeito. Então, ó, região de face, ó, orelha, olho, tá vendo? Então, ele está com dificuldade, porque o coágulo está atrapalhando. Os axônios estão vindo do neurônio 3, a informação, vai ser um coágulo apertando esta região. Ele está com dificuldade de processar essa informação sensorial. Se eu estivesse apontando para cá, já era motor, já era resposta. Mas aqui não, aqui é processamento da informação que está chegando. A informação chega, o neurônio só vai dizer para essa região que neurônio facial, lá, um raminho, fascículo lá do nervo facial, né? Coletou aqui, vamos supor aqui, um carinho que você fez aqui na bochecha, vamos dizer assim, né? Coletou, o nervo facial leva a informação. Aí, ele vai lá para o neurônio, né, do tálamo, vai chegar aqui no córtex, que é bem aqui nessa região, após aqui a orelha aqui acima, né? É onde fica esse giro somestésico, né? E aí ele está com dificuldade de analisar essa informação. Então, quando você for fazer exame nessa região, o animal, a pessoa está com dificuldade, tá certo? De interpretação. Ele não está entendendo o que está acontecendo. Isso, visão, alguém escreveu visão, audição, tá? Então, dependendo de onde
nós temos a lesão, você, pelo seu exame clínico, você vai desconfiando se o problema é a nível aferente, né, ou se é a nível eferente.